Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará. Dá-se ali um processo diferente. E como é que foi para ti toda esta dinâmica? País novo, vida nova, ter que cuidar de uma casa, estar com uma pessoa como eu, exigente e disciplinada, por aí fora, enfim. E daí, e depois a filha vir. Como é que foi para ti essa experiência Olha, toda? para mim foi um período de adaptação, não é? Foi sair completamente da minha zona de conforto. Eu estava habituada a estar a viver com os meus pais, a gerir o meu dinheiro de uma forma completamente diferente, não é? E depois ver-me num relacionamento num outro país, longe do meu suporte familiar, que eu sempre fui venho de uma família grande, somos muitas primas, muitos primos, muitos tios, muitas tias, casa sempre cheia, é um suporte muito grande. E deixar isso tudo e ir sozinha contigo lá, começar e depois de dar por mim grávida num país onde onde não falava a língua fluentemente, onde a minha arma para combater a língua era o sorriso, sempre a rir, eu só ria, tanto que eu acho que o meu primeiro emprego eu consegui à base do sorriso. Mas foi sair completamente da minha zona de conforto e ir crescendo e nunca com muito grandes ambições, era o dia a dia, o step by step. E vamos ver o que é que isto dá. Eu lembro-me quando descobri que estava grávida, fiquei em pânico, porque aí agora eu comecei agora a trabalhar. Como é que vai ser? Eu estou longe da minha mãe, estou longe de tudo. Como é que vai ser? Eu lembro-me que foi um bocado, e tu é que me deste aquele suporte e que deste-me aquela calma do não, vai correr tudo bem. O trabalho, vais dizer que estás grávida e vamos ver como é que corre e vai ficar tudo bem e nós vamos ter a nossa filha. E foi muito bom, mas foi um processo, não é? A aprendizagem, sair da zona de conforto, muitas agulhas. Foi uma altura, um desafio maior, grande, porque imagina, eu lembro perfeitamente, eu tinha um emprego que eu na altura ganhava 15 mil libras por ano. Uau! Eu achava que eu ganhava muito, não é? Achava que ganhava bem, porque eu tinha tido um percurso de imigração, digamos que não tradicional, porque Hum, eu cheguei e arranjei logo uhum, trabalho. Aliás, estava em Portugal e uhum. candidatei-me e consegui trabalho. Portanto, quando fomos para a Inglaterra já Já tinha tinhas o teu trabalho trabalho, é verdade. garantido. E eu ganhava 15 mil libras por ano. Uau! E nessa altura, 15 mil libras por ano dava sensivelmente mil e poucas libras por mês, Uhum. e que para nós era perfeito, dava mais do que suficiente. Pois, eu depois ganhava outros Mil e poucos mil e também. poucos também, E então para nós era perfeito, porque nós tínhamos cerca de 2 mil e tal euros por mês, libras. libras, para gerirmos numa casa em que pagávamos, penso, nem 500 euros, 500 Era libras, 400 e tal, 420, uma coisa assim. 450, não era? Era, Eu acho que sim, nós tínhamos uma renda de 450 com tudo euros, incluído. Era os bills, não era? Ou era não? tudo incluído, não, acho que não, Já nem me lembro. não me lembro, mas sim, e então dava perfeitamente. Nós estávamos quase que a viver um sonho, porque eu tinha vindo de um sítio onde eu não ganhava, não estava a ganhar nada de especial. Verdade. Tu já ganhavas nesses níveis quando estavas em Portugal, Uhum, anyway, mas eu nos últimos 2 anos da minha carreira nessa fase eu não estava a ganhar isso uhum. sequer. Então ganhei isso enquanto engenheiro, mas depois, quando eu entrei para a Mercedes, caiu a pique. E entretanto, deparámos-nos com isso, termos alguma liberdade Uhum. de fazer. No entanto, eu trabalhava fins de semana também. Eu trabalhava, como é que era? Era sábado sim, sábado não. É. Eu trabalhava sábado sim, sábado não. E, e depois tu arranjas o teu primeiro emprego na Clarks. O primeiro foi na Clark, sim. Yeah. E depois é que fui para a Adidas, já quando ganhava os mil e tal por Mas na mês. Clarks não tiveste lá muito tempo. Para... Não, não, porque depois abriram a loja da Adidas e eu fui logo. Fui logo chamada para ir trabalhar na Adidas. Sim, tu concorreste para lá e, Uhum, na altura, porque ainda não havia uma loja de Adidas, só havia em Londres e por aí fora, uhum, outras cidades. E seria a primeira vez que queriam abrir ali. E eu lembro-me perfeitamente dessa tua candidatura também.
Foi engraçada. A questão da língua era mesmo. Sabes que as pessoas às vezes acham que quando chegam a um país como a Inglaterra acham que sabem falar inglês e nós temos muitas histórias dessas de nós mesmos estarmos num país diferente É verdade. e não pescarmos nada do inglês que se Sorrir. fala. Não é? No teu caso foi sorrir. Ahm, Tanto que eu acho que muito cedo gostar imenso de ti. Como é que foi para ti, por exemplo, enquanto nessa altura, essa aventura toda que nós fizemos, como é que foi para ti entrar para a Adidas Uhum. e depois assumir a função que tu assumiste lá dentro da Adidas? Ah, antes da Adidas, na Clarks, não é? Eu saí de um cargo de gestão em Portugal e depois comecei por baixo novamente. Comecei como vendedora normal na Clarks e depois saltei logo para a Adidas. Mas eu, como já tinha esta experiência de gerente de loja, o meu objetivo dentro da Adidas sempre foi esse, sempre foi crescer também. E desde cedo da entrevista eu deixei bem claro que queria crescer, até o meu objetivo era chegar aos escritórios, ao head office, que era em Manchester, que não era assim tão longe também. Uhum. Eu acho que isso foi uma das coisas que eles também gostaram da minha ousadia, de eu dizer, estou a começar aqui, mas eu quero chegar ali para team leader e depois manager. Como é que era? Era assistant manager e depois head office. Era o meu plano, foi o que eu lhes expliquei no princípio, mas sempre com o meu inglês meio americanizado, não é? Que eles achavam que era americana. Mas sempre foi isso e sempre a sorrir bastante. E depois, dentro da loja, realmente, depois quando comecei, eles viram que eu era uma pessoa responsável, que fazia coisas que não era suposto eu fazer, e realmente depois tive um cargo de destaque dentro da loja, que eu era responsável pelo departamento da Stella McCartney. Que a Adidas fez uma parceria com a Stella McCartney e eu então era representante da loja, ou seja, tudo que os produtos que chegavam à loja, a maneira como estavam dispostos, quanto é que se vendia, as campanhas que fazíamos, passava tudo por mim. E então, dentro do meu cargo, dentro da minha experiência, não é? de gerente de loja, aquilo foi o mais próximo. E depois lá veio a Alicia, não é? E os meus planos mudaram um bocado. Mas já estava nesse nível quando descobri que estava grávida. Sim, e um pouco antes ainda da Alicia, aí, lá na Adidas ainda, e sendo que tu eras a única estrangeira na altura? Sim, quando começámos, sim, era. Sendo que eras a única estrangeira, com Uhum. inglês muito mal falado, e havia muitas opções poderiam escolher Havia, outras é verdade. pessoas para Não, e assumir havia essa função. vários horários. Eles tinham tipo horários só de fim de semana, havia part-times de 15 horas, de 20 horas e full-time. A ti deram logo E full eu time? deram-me logo o full-time. E até umas das raparigas que estavam lá comigo perguntaram-me: tu conseguiste, qual foi a coisa que tu fizeste? Me chamaram para fazer 40 horas full-time. E ela, a sério? Ok. Porque havia pessoas que ela conhecia e tinham ido à entrevista que não tinham conseguido ficar. Mas lá está, é aquelas coisas, o universo trabalha Não, e eu sempre. acho que isso tem outra coisa que é, e lá está, é a tal prova. Essa oportunidade surge Uhum, muito baseado na tua personalidade, na pessoa que tu és, e baseado também na experiência que tu trouxeste uhum, de Portugal, de trabalhar em lojas e de gerir equipas e por aí fora. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes, quando as pessoas estão em empregos, uhum, elas estão a encarar o emprego de uma forma, se calhar, só do eu estou aqui, sou aqui, não sei, na loja. Mas nós nunca pensamos nos próximos passos. Nós uhum, contamos aqui hoje, nunca pensamos muito nos passos seguintes. Então as pessoas têm uma tendência de dizer assim: eu neste emprego não me pagam para fazer isto, eu não faço. Eu lembro-me, tu uhum, trabalhares muitas horas cá em Portugal, na loja enquanto gerente, até porque em Portugal os horários nunca se cumprem na íntegra. Eu lembro-me de tu estares cá e trabalhares muitas horas. E na Adidas, eu acho que muito dessa oportunidade que te foi dada também foi merecida, foi conquistada baseado na experiência que tu trazias claro. e baseado nesta pessoa incrível que tu também és Uhum. e Oh, simpática e muito amável que tu és. E durante muito tempo, durante essa estadia, tu foste ganhando sempre posições dentro da sim. Adidas Uhum. e a questão do customer service, portanto, do serviço ao Exato, cliente, é era uma verdade. cena que tu eras a boss, não é? Era. Quase. Eu dava formação depois às pessoas que entravam de customer service, ou seja, como atender o cliente e dar-lhe a melhor experiência possível dentro da loja. Mas eu acho que isso sempre foi um bocado meu. Eu sempre tive muito esta coisa do dar. Somos lojistas, não é? Mas temos que dar uma experiência ao cliente. Ou seja, o cliente vai ali, muitas vezes só vai ver e acaba por comprar coisas, outras vezes
queria ir comprar, mas sai de lá sem nada. Eu acho que o vendedor tem um papel fundamental. Ou seja, tu não vais vender, tu vais proporcionar uma experiência ao cliente, tu vais-lhe mostrar coisas, tu vais-lhe, como nós dizíamos na Adidas, tu vais conectar, tu vais engage e depois tu vais inspirar o cliente. Ou seja, não é só chegar, quero isto, toma, comprei e vou. Não, é uma experiência, é um conjunto. Eu acho que isso é muito importante, mas em tudo na vida, não é só nas vendas. Eu acho que mesmo nas nossas relações humanas, nós temos que pôr realmente. Opá, nós gostamos das coisas, temos que mostrar que gostamos, ou se não gostamos, mostrar que não gostamos e partilhar. Acima de tudo, partilhar, que é para poder inspirar outros também. É aquilo que estamos a fazer aqui um bocado hoje. A nossa história não é nenhum conto de fadas. Não esperem ouvir contos de fadas aqui, porque não. Não é nenhum conto de fadas. Não é. Como é que se diz? Quando é muito do Instagram, é muito adorável. Não é isso. Claro que nós postamos as melhores fotos, não é? Mas esse podcast é para isto mesmo. É para mostrar o outro lado. É para mostrar que é um relacionamento sem altos e baixos. Tem conquistas, tem aprendizagens. E assim seguimos, juntos seguimos, não é? Sim, claro, claro. E é isso que tu falas aí, e eu vou pegar um bocado nisso, que é transversal na vida. E às vezes é nós percebermos qual é que é o nosso ponto forte, o nosso ponto não tão forte, E trabalhar neles, ou não é? os ângulos ocultos, ou os potenciais ocultos que nós todos temos e que podemos trabalhar neles. Porque ao fim e ao cabo, a nível profissional, tudo aquilo que nós fazemos hoje vai ter um impacto naquilo que nós vamos ser amanhã. Se prestarmos atenção e se colocarmos alguma dedicação nisso. Então, e passando daí para o estado de mãe, e que foi uma transformação enorme para todos nós, e para mim inclusive, porque como pai, eu acho que as nossas experiências são diferentes. Como um pai e uma mãe, Sem dúvida. são totalmente diferentes. Número um, pelo simples facto de que nós, enquanto homens e pais, não temos a criança a gestar aqui Claro. na nossa barriga, E há então uma ligação e única. há uma ligação muito maior entre os filhos e as mães, por essa razão, por essa questão dos 9 meses e tal. Então, sim, foi uma altura, uma fase inicial em que ambos estávamos com algum receio. Mas eu nunca mostrei muito o meu receio nessa altura. Nunca. Tanto Porque, que, como eu disse há bocado, tu é que me deste o tal suporte, aquela força que eu precisava, porque eu estava com muitas dúvidas. Yeah. Muitas mesmo. E porque eu vi que estavas com muitas dúvidas e muito medo, naturalmente eu também não queria mostrar a minha fragilidade naquele momento, porque então seríamos duas pessoas frágeis que estariam a trazer uma terceira pessoa ao mundo. Então senti e fui buscar forças, nem sei bem onde, para também te poder dar e podermos fazer aquela caminhada juntos. Sendo que nós não sabíamos como é que os nossos pais iriam reagir. Claro. Não é? Foi interessante a maneira como nós anunciámos a gravidez, não foi? Ok, a minha mãe À tua mãe e aos e meus aos teus pais. Yeah. A minha mãe foi no Natal, né? Foi. Porque no nós em Natal. outubro já estávamos aparentemente grávidos, mas não sabíamos. Tu já estavas grávida em outubro, quando nós estivemos em Portugal nessa altura. Mas nós não sabíamos que estávamos. E só depois, foi nesse ano, portanto em dezembro desse ano, quando fomos passar o Natal a Londres com a minha mãe, foi aí que nós anunciamos que estávamos grávidos. E para os meus pais foi um postal que eu enviei com o scan. Pois foi. A não é a radiografia, como é que se diz? É o scan. O scan, eu não sei como é que se diz em português. Mas sim, quando fomos fazer o primeiro scan, aquilo traz ultrassom? umas fotografias. Acho que é ultrassom. Não, acho que... Ecografia. Ecografia, boa! Quando vamos fazer a primeira ecografia, que é o primeiro scan, aquilo dava para tirar fotografias. Sim, E foi assim que nós enviamos então uma carta de Natal, um postal de Natal, aos teus pais a anunciar que estavas grávida. É verdade. E obviamente que depois disso nós não sabíamos como é que eles iriam reagir, mas eu acho que ambos os nossos pais apoiaram e reagiram de uma forma muito positiva e felizes por nós. Porque assim, ao fim e ao cabo, tinha sido o nosso primeiro ano estar na Inglaterra. Exato. E então, mas foi muito positivo nesse aspecto. Eu acho que a partir daí foram várias aprendizagens e as coisas começaram a mudar. Mudamos de casa nessa altura.
Aliás, Nós sempre mudamos de casa. nós sempre. É verdade. Só azul com azul é que não, né? Mas nós sempre mudamos nas duas vezes mudamos de casa. Eu As duas estava vezes. gravidíssima. Estavas gravidíssima quando nós mudamos de casa pela primeira vez. Exato. Da Alicia. Estavas há uma semana de dar à luz, É de verdade. parir. Quando nós mudamos de Leeds para Cleckheaton, que é como uma vila Onde nós moramos agora. onde Foi nós moramos exatamente agora. igual. Também estava uns dias da Lia nascer. E a segunda vez também. Estavas uns dias. Não, mentira. Nós a segunda vez compramos casa Uau, yeah. e só nos mudamos quando a Lia tinha uma semana. Foi. Mas estávamos em processo de mudança enquanto eu estava Estávamos. gravidíssima. Estávamos em processo de mudança. E então é isso. A vinda da Alicia trouxe muitas mudanças no nosso seio. Aí começamos a construir, na realidade, uma família. E trouxe aventuras e desafios muito grandes, porque ao fim e ao cabo éramos dois putos a serem pais de uma miúda. Ok, já tínhamos 30 anos, Ok, yeah. mas não tínhamos qualquer tipo de experiência de como ser pai ou ser mãe. Não é? Verdade. Mas isso, eu acho que isso também nunca não iríamos ter, não é? Essa experiência que só quando passas pelo processo é que sabes e que vives e que sentes. Mas eu lembro-me, para mim, eu tive sempre muito medo do parto, que para mim o parto ia ser uma coisa que eu sonhava que eu ia morrer no dia que ia dar à luz. E depois foi das coisas, não foi fácil, mas não foi tão doloroso como eu imaginei. E até a Alicia nasceu rápido. Muito rápido. Muito, quer dizer, ali de todas, se calhar, quem foi a mais rápida? A Zuri foi a mais rápida de todas. Well, sim. Mas no caso da Alicia é relativamente rápido, porque eu lembro-me. E foi no dia certo. Yeah. Disseram que ela ia nascer no dia 30, ela nasceu no dia 30. Yeah, ela estava prevista nascer no dia 30 e foi no dia 30 de manhã, eu lembro perfeitamente. De manhã, eu a preparar-me para ir para o trabalho e tu tinhas. Passei a noite toda com contrações e não te quis acordar. Não me acordaste, é verdade. Passaste a noite toda com contrações, não me disseste nada. Não te disse nada, estava a trocar mensagens com a minha prima Nina e ela a dizer-me: olha, cuidado, não, vamos, conta. E eu contava, e ela dizia, depois saiu lá aquela coisa, ela disse: olha, cuidado, que isso é o tampão do útero, acho que estás quase e tudo mais. Mas na Alice as águas nunca chegaram a arrebentar. Não, mas tive o tampão do útero, que é uma cena que depois sai, que é assim uma cena boa, tipo uma gosma. A minha prima Nina disse-me: olha, vai lá à casa de banho e se te limpares e sentires uma cena assim, é o tampão do útero, quer dizer que está a acontecer. E como a bolsa nunca chegou a arrebentar, eu sem experiência eu não sabia, não é? Tipo, é agora, não é agora, mas tantas dores, oh meu Deus. Mas pronto. E foi uma aventura, esse dia foi uma aventura, porque a tua mãe chegava nesse dia, não é? Com a tua irmã. Chegavam exatamente nesse dia. Tinham chegado e chegavam nesse dia de Portugal. E nessa altura nós não tínhamos carro. Não tínhamos carro. Portanto, tínhamos acabado de mudar uma semana antes para aquela casa. Não tínhamos carro. Estávamos fora de Leeds. E ela ia nascer em Leeds. Portanto, estamos a falar de uma distância de 20 minutos, mas só com um trânsito de manhã a coisa pode ser diferente. E eu lembro-me que quem nos chafou na altura foi a Sandra e Miguel. Sandra e Miguel levaram-nos ao hospital, é verdade. Porque foi a Sandra a conduzir, apanhou-nos, deixou o Miguel no trabalho. Ainda depois é que nos levou para o hospital. E então, porquê é que nós dizemos que o parto da Alicia foi rápido? Porque nós chegamos ao hospital por volta das 9 e qualquer coisa, porque eu lembro-me que o Miguel entrava às 9. Nós chegamos às 10 e tal. Foi? Chegamos ao hospital às 10 e tal. Deixámos o Miguel primeiro às 9, chegamos ao hospital já eram 10. Ela nasceu à 1. E nós chegamos ao hospital por volta das 10 da manhã e ela 1h30, 1h33, a Alicia nasceu. Portanto, para quem dá à luz, para muitas mulheres foi rápido. Entras lá às 9 e tal. Há pessoas que demoram muito mais tempo. E então foi aí. E tudo mudou nesse dia, quando vi a Alicia. Eu assisti ao parto e foi das coisas mais incríveis que alguma vez pude assistir. E ela veio de uma forma especial também. E a Alicia veio de uma forma especial porque o teu parto era na água, foi né? Na água. Foi na água. E a Alicia veio dentro da bolsinha, portanto a bolsa nunca chegou a arrebentar. Ela nasceu dentro daquilo. Verdade, foi incrível. Então foi, para mim, enquanto homem, passei a valorizar muito mais a mulher quando eu vi o parto, sem dúvida alguma, porque aquilo é um desafio. E é algo que nós homens nunca vamos saber o que é.
Nunca vamos saber o que é a dor do parto, porque pronto, não faz parte de nós sabermos. Mas Mas o estar presente ali naquele momento e a força que deste foi muito importante, porque eu lembro-me ainda por cima como foi na água, não é? Eu lembro-me de quando as contrações passavam, eu lembro-me de só querer relaxar e deixava-me ir e quase que ia para dentro da água e tu puxavas-me e dizias, amor, só mais um bocadinho, força, eu estou aqui, entendes? Eu lembro-me que depois das contrações que eram horríveis, de relaxar e tipo, não, vou-me deixar ir. E tu estavas a dormir, estavas tu ali, quase que adormecias depois que no meio. passava aquela dor, eu quase que tipo, ok, meu Deus. Yeah. Mas sim, foi muito bonito. Foi engraçado. E, pá, e nesse dia foi tão emocional para mim que eu chorei. Eu lembro-me de estar lá e ver a Alicia nascer e a chorar. Uau, foi muito intenso. E é uma coisa que eu digo para todos os homens que alguma vez que são pais ou que vão ser pais, es- eu acho que é uma experiência. Acho que todo homem deve assistir à maternidade do seu filho ou filha. Todo homem deveria. Nem que seja uma primeira vez. Eu sei que há pessoas que há homens que não aguentam, desmaiam e por aí fora. Mas também Ah, não precisam de ir ali na linha da frente, podem ficar não, ao eu estava lado, ao teu lado. apoiar, Eu não estava ao teu é? lado. Eu estava simplesmente ao teu lado e ia pegar-te nas mãos e ia falar contigo por aí fora. Exato. Mas a sensação de nascimento, a sensação de Alicia vir ao mundo, foi uma cena fenomenal para mim. Como é que foi para ti? Foi, foi especial, foi muito especial. Ahm, mas confesso que ali, durante aquele momento de dor, foi um alívio. Depois de perceber que ela estava cá fora e que estava bem, não é? Porque enquanto eu estava a tentar, quando estás a fazer força, né? Que é para a criança sair e depois, como o saco não arrebentou, parecia que eu estava a dar à luz a um balão que chegava ao momento e voltava para dentro, não é? Eu só queria vê-la cá fora e depois foi um alívio que depois tipo, foi tipo, já está, agora quero descansar. E só depois, quando me meteram em cima de mim realmente, é que senti aquela coisa do uau, consegui, Sou mãe. sou mãe, e agora? E uma mãe muito vitoriosa, porque eu lembro-me, tu tiveste um parto normal, em que tu não levaste epidural, Ah, não sim, levaste, não tiveste nada. Foi um parto super mega natural. natural, E verdade. nem pontos levaste depois. Depois de Alicia ter nascido. Nas três nunca levei pontos. Nas três, nunca levaste pontos, é verdade. Ahm, e só levaste epidural, nunca levaste Nunca epidural. levei epidural. Nos A Alicia três e a partos. Zuri foram na água e ali É que foi rápido foi também. super rápido. Yeah. E então, e dava-se assim então o início à nossa vida enquanto pais. E a Alicia vem-nos trazer sei lá, essa responsabilidade do que é ser pai É verdade. e ser Ela mãe. até diz hoje, não é? É o que ela diz. Por causa de mim é que vocês são pais. É verdade. E nem uma Mas mentira. acho engraçado ela dizer isso. Com consciência. Yeah, Com com consciência. consciência. Yeah. Então, para mim, eu acho que este episódio marca um pouco e fala um pouco da nossa jornada, de como é que nós começamos, até até a nossa primeira filha, que é a Alicia. E nessa altura, e nós tivemos vários desafios nessa altura, ahm, enquanto casal, mas muito mais enquanto tipo, as incertezas que havia do meu trabalho, o facto de tu tinhas de um trabalho e agora foste mãe e tinhas que passar a Sim, part-time. porque nós viemos também de uma cultura muito. Em Portugal, normalmente, quando tu és mãe, as empresas às vezes até fazem um esforço e eu não era efetiva, não é? Não havia aquela coisa de. Eu comecei agora, comecei há uns meses. Podiam-me dizer, ok, não estás aqui nem há 6 meses, vai-te embora. Então essa é a minha dúvida. Ok, se eu deixar este trabalho agora grávida, como é que vai ser a minha vida? A nossa vida, não é? Mas não. Há que eles disseram, não, quando eu disse que eu estava grávida, tudo bem. Estás grávida, trabalhas até onde puderes, depois tens a tua licença de maternidade, a qual eu fiquei 1 ano em casa, e depois voltei e fiz o meu horário. A Adidas foi muito fixe. A Eles Adidas foi foram. muito fixe e o apoio, não é? Que eles dão aqui em Inglaterra, lá em Inglaterra, neste caso, porque estamos a fazer o podcast num Em sítio Portugal. espetacular aqui com o nosso amigo, não é? Em Portugal. E lá o apoio que eles dão à maternidade, ou depois de seres mãe, queres ficar em casa, ficas em casa 1 ano, podes ficar em casa 1 ano, não há aquela pressão, 3 meses tens que voltar ao trabalho, entendes? E Exatamente. eu não tinha essa informação e eu pensava, meu Deus, estou grávida, nem estou a trabalhar há 3 meses, estou grávida e agora? Como é que vai ser? E não, eles apostaram em mim mesmo assim. Yeah. E foste paga E fui os paga primeiros 9 meses da tua licença, da né? minha licença.
Que é uma coisa que também eu acho que em Portugal é um bocado diferente. Uhum. Mas a Inglaterra, nesse aspecto, eu acho que foi muito bom para nós, Sim. nessa fase. E o facto de teres ficado um ano em casa, Exato, e o depois tens primeiro a ano tua da posição garantida e quando tu voltas, tu dizem que termos é que queres voltar e o teu posto está garantido. Ou Yeah. seja, isso foi, depois de saber isso realmente, interiorizei a coisa de maneira diferente, não é? Mas enquanto não tinha essa informação, foi muito o pânico no princípio, panicar, tipo, aí agora. E Mas eu gostava de perguntar uma coisa, que é hum, para... no próximo sou eu que faço as perguntas. Não, espera. Para as mulheres que nos estão a ouvir, Sim. quais é que foram os maiores desafios que tu tiveste enquanto mãe? Uhum. Desafios não só entre ti, de ti mulher, o teu corpo, a tua forma de estar, por aí fora, mas também desafios de ser mãe, e com uma pessoa como eu que também estava em casa, enfim, porque muitas vezes nós homens ou não entendemos, sei lá, qual é que foram os maiores desafios que tu te lembres teres tido enquanto mãe? Então, eu tenho imensos conselhos. Conselhos não, experiência. Eu falo sempre da minha experiência, daquilo que eu posso falar, não é? Mas acho que para o próximo podcast podemos falar sobre isso. No próximo episódio. No próximo episódio. Ok. Então vamos chegar ao fim então, deste primeiro episódio. Acho que sim. Como é que foi para ti estarmos aqui a conversa, amor, neste primeiro episódio? Foi interessante estar nesta posição, não é? Sabes que eu ultimamente não, agora já gosto mais de dar a cara, não é? Estamos aqui neste processo da Lúcia a aparecer um bocadinho mais e tu sempre a dar-me desafios, não é? E eu a aceitá-los. Foi bom, Boa, gostei. boa. E tu, amor, gostaste? Muito, muito. E aproveito para dizer a ti, espectador, que estejas a ver este podcast no meu canal de YouTube. Não te esqueças de subscrever ao canal. E também este podcast vai estar em todas as plataformas, portanto, Spotify, Apple Podcast, por aí fora. Apoia, subscreve e manda para os teus amigos, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, estas conversas servem para não ensinar nada a ninguém, mas partilhar muito daquilo que foi a nossa experiência enquanto casal, e a viver num país diferente. Este foi o nosso primeiro episódio e esperamos ver-te brevemente no segundo episódio. E até lá, fica bem. Está feito! Está feito. Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará.